Olá, pessoal, bem-vindos ao Piquenique com Opções. É novidade, sim. Por quê? Porque a gente tinha o almoço com opções. Infelizmente, era ao vivo. Essa parte não é a parte do infelizmente, mas o infelizmente pouca gente participava ao vivo. Muita gente assistia o programa, mas ao vivo mesmo era pouca gente. Olha, se era um troço que eu fazia na hora do almoço, eu deixava, né, tinha de fazer trade, ficava ali, tinha que ficar um tempão e tal. Se pouca gente assistia e pouca gente interagia ao vivo, não fazia sentido manter um troço ao vivo, se não vai ter muita gente assistindo ao vivo, vai assistir o gravado. Tá aqui, gravado por gravado, eu gravo a qualquer hora, como por exemplo agora. Então, o que eu vou fazer neste vídeo? O piquenique com opções, tá vendo que tem aqui, ó, um lugar bonito, tal, para o pessoal chegar, participar. Podem deixar suas dúvidas depois, todas aí nos comentários. A gente vai tentar comentar o máximo possível. Mas o que eu estou querendo explicar aqui? Ontem eu montei um trade em Vale, tá? Um trade de taxa. Esse trade de taxa ele foi feito com opções sintéticas, né? Com o ativo, desculpa, opções sintéticas não, com ativo sintético. Eu não usei o ativo, eu não comprei o ativo e vendi uma call sobre o ativo e tal. Não, eu fiz diferente. Fiz uma coisa que eu faço, aliás, diga de passagem, bastante comumente, que é montar um ativo sintético, nada mais é do que comprar e vender comprar uma call e vender uma put exatamente no mesmo strike com o mesmo vencimento. Com isso eu monto um ativo sintético. E em seguida, aí sim eu monto a operação estruturada de opções, que no caso foi uma taxa. Bom, tudo foi explicado ontem. Se você não está entendendo absolutamente nada do que eu estou falando, ponto número um, assista o vídeo de ontem, né? Porque aí você vai entender do que eu estou falando. Ponto número 2, leia esse livro. Tá? São dois livros sobre opções que pegam você do básico, do básico, do básico, do básico e te levam para um mundo das opções, na verdade, um universo das opções, porque ele é infinitamente grande e há incontáveis oportunidades e alternativas para você operar através de opções de uma forma extremamente segura. Então, se você não está entendendo muito do assunto, sugiro que você dê uma olhadinha aqui nos livros e, óbvio, dá uma olhadinha no vídeo de ontem. Bom, então o que eu montei ontem foi uma estrutura e a estrutura era essa. Eu utilizei esta. Deixa eu puxar isto para cá. Eu montei esta estruturinha aqui. Tá? Eu usei a L907, que é uma call, a X907, que é uma put, ambas com strike em 87,41, e vendi aqui, que é a tal taxa, a call também L814, cujo strike é em 81,41, certo? E aí vieram algumas pessoas e falaram assim, pô, mas como é que tu vai fazer na hora de entregar, bicho? Tu não tem as ações, como é que você vai entregar? Como é que fica isso no vencimento? Que confusão, não estou entendendo. Foram várias pessoas. Então, bom, mas achei que valia a pena dar uma explicadinha aqui a respeito do assunto. Bom, a montagem foi essa. Os valores que eu tenho são esses aqui, anotados. Esse aqui não é o meu valor, tá? Tanto faz o valor quanto tanto fez, desde que você entenda que são valores. Esses são valores. Tá? Pensa que os valores, vamos dizer que você não viu o vídeo, você não sabe nada do que eu estou falando. Tá? Os valores são esses. Eu estou usando esses valores como referência e vou usar para esse vídeo. É o que interessa. Tá? Então eu recebi, desculpa, eu paguei, eu comprei essa opção, então eu paguei 2,40. Eu vendi essa put, então eu recebi 2,12. Eu vendi essa call por 6,50. O meu resultado financeiro foi este. Se você somar esses números, vai dar isso aqui, 6,28. Muito bom, esse é dinheiro que está no meu bolso. Esse dinheiro é meu? Não, esse dinheiro não é meu, mas ele está no meu bolso. Como fica o desenrolar desse negócio? Não vai acontecer nada, porque faltam ainda 8 dias úteis hoje, 10 dias corridos. O vencimento das opções é na semana que vem, na sexta-feira, tá? No dia 16. Quanto? Dia 16. Dia 16 de dezembro. Ainda faltam alguns dias. Eu não pretendo sair antes. Quando você monta esse tipo de estrutura, não é para sair antes. A ideia é que você fique no trade até o vencimento. E aí eu mencionei isso no vídeo. E é muito importante. Tenha consciência do quanto custa o exercício na sua corretora. Se você simplesmente começa a trabalhar com opções e não tem a menor ideia de quanto custa para você o tipo de coisa que você faz, se a corretora cobra 0,5% mais taxas, cobra, sei lá, outro tipo de tabela, outro tipo de coisa. Se você não sabe quanto custa o exercício, não trabalhe com opções.
Até você ter essa certeza. Porque, embora exercícios antecipados sejam incomuns, eles não são impossíveis. Podem acontecer exercícios antecipados. Então, mesmo que você fale assim, não, mas eu nunca vou para o vencimento. Cuidado, porque, tem essa possibilidade do exercício antecipado, e dois, pode ser que você não consiga sair do trade. Não é raro você precisar sair do trade e não ter liquidez, você não consegue sair. E aí você fica preso num trade no qual você não queria estar até o vencimento. E aí no vencimento vem a paulada do custo do exercício, que no Brasil, infelizmente, é muito, muito alto. Tá bem? Então tenha isso em conta. Nessa estrutura aqui, eu estou usando uma corretora que me cobra R$ 1 no vencimento. Tá? Portanto, eu não estou me preocupando com isso, até porque eu não estou fazendo aqui com as quantidades. Tá vendo que eu estou fazendo como se fosse um lote mínimo. Obviamente que eu não fiz com esse lote mínimo. Mas vai fazer muita diferença para você. Imagina que, ao invés de fazer com 100, você tivesse feito com 10 mil. Tá? Eu não aconselho que você faça, mas sempre tem os malucos que fazem. Então você vai multiplicar isso aqui tudo por 100, né? 100 para 10 mil, exato. E você vai se dar mal, porque os custos vão ficar bem mais altos. Se você tem uma corretagem fixa, R$ 1, vai ser R$ 1 com 100 ou com 10 mil. Tanto faz, é R$ 1. Então faz uma diferença gigante, gigante. Bom, o que acontece com a minha estruturazinha lá no vencimento? O preço da ação, a Vale, ela pode estar acima do preço onde eu fiz a montagem. Ela pode estar no preço da call que eu vendi lá dentro do dinheiro. Pode estar acima ou pode estar abaixo. Então, essa faixa de preço aqui é o preço entre a estrutura sintética que eu montei, que é nesse número, e a call que eu vendi, que é nesse número. Então, esses são os strikes delas. O preço no dia do vencimento pode estar acima ou abaixo. E aí nós vamos analisar uma a uma as possibilidades. Olha, se o preço estiver exatamente a 87,41, o que vai acontecer é que a call que eu comprei para montar a estrutura vai virar pó. A put também vai virar pó. Ninguém vai exercer isso, não se exerce isso. Em compensação, a call que eu vendi de strike 81,41, ela vai valer R$ 6. Aí você vai falar assim, pô, mas o cara me vendeu ela por 6,50. Ó, né? Ou melhor, o cara me vendeu. O cara comprou de mim a 6,50. Por que ele vai exercer a 6? Ele não vai exercer, vai deixar morrer no pó. Não necessariamente. Porque observe que perder 50 centavos é melhor do que perder 6,50. Então é muito possível que ele te exerça. Isso é uma coisa que as pessoas não consideram. Tá? Por quê? Porque ela pensa, não, aqui está abaixo do preço que ele me vendeu, vira pó. Não necessariamente. O cara tem o direito de exercer as opções quando ele quiser. Ele pode exercer, inclusive, no prejuízo, que é o caso. Tá? A call vai valer R$ 6, ele me comprou ela a 6,50, ele está no prejuízo de 50 centavos. Mesmo assim, é melhor perder 50 do que perder 6. Quando ele exercer, ele vai pegar a ação aqui a 81 e pouco, e vende a 87, ele pega pelo menos os 6 de volta. Então ele tem menos prejuízo. Ele fez uma aposta, a aposta deu errado, ele perdeu, mas ele perdeu menos do que ele poderia perder. Poderia perder muito mais. Beleza, tá? Então essa é a alternativa que, se ficar exatamente no preço da linha onde eu montei o ativo sintético. Tem a outra oportunidade, a outra situação em que ficar exatamente na linha do strike da call que eu vendi. Então o que acontece com a minha call comprada? A do papel, aquela que eu criei o papel sintético. Ela vira pó. Afinal de contas, o strike dela é 87,41 e agora está 81,41, ela não vale nada. Porém, a put valorizou. Eu estou vendido numa put. A put caiu, né, R$ 6. Ela vale agora R$ 6. No dia do vencimento, ela vale R$ 6. Então, eu estou num prejuízo de R$ 6 nessa put. Em compensação, a tal call que o cara comprou de mim a 6,50, ela assim, agora não está valendo nada. Qual o valor dela agora? Zero. Ele não vai exercer nada a zero. Ele vai tomar o pau de 6,50. O problema é dele, quem mandou fazer o negócio. Tá? Não se preocupem com essa parte, nós vamos chegar lá. E agora temos as outras duas situações. Se o preço ficar acima ou se o preço ficar abaixo
dessa faixa de valores. Primeira coisa é ver se ficar abaixo. A ficar abaixo é a coisa mais simples. A call que eu tinha comprado, que já valia nada aqui, continua valendo nada aqui. A call que eu tinha vendido, que valia nada aqui, continua valendo nada aqui. Portanto, pó para todas as duas. A put vai valorizando. Quanto mais para baixo esse valor for, mais essa put vai valorizar. Mais ela vai crescendo de valor. E é aqui que mora o meu prejuízo. Por que isso? Se vocês não viram o vídeo ontem, sugiro que vejam. Quando você faz um ativo sintético, é como se você tivesse o papel. É a mesma coisa. E o que, que acontece quando o papel cai? Você perde dinheiro. Você está comprado no papel, o papel cai, você perde dinheiro. Isso é assim, é muito claro. Porém, as pessoas ficam, ah, não, porque é sintético. É a mesma coisa. No final você está perdendo dinheiro igual. Tá? Então, quanto mais o papel cair, vamos dizer que ele vem aqui para R$ 70. Essa put vai valer, ó, se eu mudar aqui para 70, você vai ver que ela vai valer 17. Eu estou num baita de um prejuízo. Certo? Por quê? Porque ela está caindo e eu estou comprado no ativo que está caindo. Estou tendo prejuízo. Faz parte do risco. Até aqui eu não tinha risco. Não? Não, eu vou te mostrar já. Mas a partir desse número para baixo, eu começo a ter prejuízo. Ontem eu falei sobre isso, é a tal proteção, o tal hedge parcial, aquilo que se faz. E uma das vantagens de se fazer operação de taxa é justamente que você tem uma parte de proteção. Bom, e se subir, se o preço ficar acima do ponto onde eu efetivamente montei a estrutura? Bom, a call que eu comprei para montar a estrutura, isso aqui é a estrutura, tá lembra? Comprei a call, vendi a put. A call que eu comprei, ela valorizou, saiu daqui para cá, ela está valendo no dia do exercício 2,59. Portanto, ela dá exercício, eu estou comprado nela. A put vira nada, vira pó, por quê? A put valoriza quando cai. O ativo subiu, a put não valoriza nada, pelo contrário, vai perdendo valor, até virar zero. E virou zero. Porém, aquela call que eu vendi lá com strike em 81, ela valorizou tudo isso aqui. Eu vendi a 6,50 e agora ela está valendo 8,59 no dia do vencimento. Isso aqui é na hora do vencimento, tá, galera? Antes disso, tem aqui VE, tem uma série de outras coisas. Então, por isso que você tem que deixar ir pro pau mesmo. Bom, matematicamente, é isso. Esses são os números do que está acontecendo. Aí você fala, pô, mas aqui, Campos, tu tá, ó, tá enrolado. Calma, você vai ver que não. O que acontece nessas situações todas? Agora é o que acontece no vencimento em relação à ação. Quando tem o vencimento e eu for exercido, ou for exercido, por exemplo, na put, ou exercido na call, nas partes que eu vendi, eu só posso ser exercido no que eu estou vendido, né? Ou exercer naquilo que eu estou comprado, eu vou ter que fazer compras ou vendas de ação. Isso tudo é feito automaticamente pela corretora, uma vez que isso aqui esteja casado. Quando você monta essas estruturas, é muito importante que a sua corretora capte, perceba isso. Por isso que usar o robô da corretora muitas vezes é importante, ou um robô que a corretora tenha como que ela mesma te venda, né? Que seja um corretor parceiro da corretora. Desculpa, um robô parceiro da corretora. Por quê? Porque ela tem que encaixar, ela tem que entender que isso aqui tudo é uma operação casada. Se ela entender em separado que isso é uma operação, isso é outra e isso é outra, primeiro você vai ser chamado numa quantidade de margem absurda. Porque você está vendido numa call a descoberto, vendido numa put, né, a descoberto, e isso tudo tem chamada de margem. Quando essa coisa toda ficar estruturada, não tem essa chamada de margem toda. Vai ter chamada de margem, mas não vai ser isso tudo. Tá bem? E ao mesmo tempo, no dia do exercício, no dia do vencimento, quando isso aqui está tudo montadinho, tudo conectado, uma perna exerce, outra é exercida, outra não sei o que e tal, ela já faz tudo isso e no final resta só o saldo. Fica só o saldo daquilo. É como se você botar numa calculadora, você vai botando os números, somar. Aí tem algumas calculadoras que você vai fazendo assim, somar 1 mais 3 mais 4 mais 7, ela vai botando os números todos em cima, mas ela não faz a operação. Só quando você aperta o igual, é que ela soma aquilo tudo e te dá o resultado final. A corretora tem que funcionar assim. Entender que tudo isso aqui são operações, cada uma delas são operações, todas casadas. E no final ela te mostra só o saldo. Ok? O saldo é exatamente isso que nós vamos mostrar aqui. Ora, se o preço estiver em R$ 90, o que vai acontecer? Eu vou exercer esse lado
e você exercido nesse. Portanto, eu tenho que comprar a ação a R$ 87,00 desse lado e vender a ação a R$ 81,41, porque esse é o strike da opção que eu estou vendido. Então eu vou comprar a ação a 87 e vender a 81. Isso, é óbvio que isso aqui vai dar prejuízo. Quanto que dá esse prejuízo aqui? Se você olhar, vai dar 87,41 menos 81,41. Dá R$ 6. Prejuízo. Sim. Deixa eu botar até isso na fórmula. Isso vai. Não, deixa assim mesmo. É prejuízo, tá? Então é menos. Saiba que isso aqui é um prejuízo. Porém, eu não ganhei 6,28 para montar a estrutura? Ganhei. Então, tanto faz se eu tive prejuízo de R$ 6, porque eu ganhei 6,28, o meu lucro é de 28 centavos. Show de bola? Tirando a corretagem. Lembre-se, tem a corretagem, tem imposto de renda, tal. Isso aqui é o lucro bruto. Muito bom. Muito bom. Legal. E o que eu tive que fazer? Nada. Isso aqui tudo é feito automaticamente pela corretora. Ela vai exercer esse lado, eu vou ser exercido nesse outro lado, ela vai entregar a ação de um para o outro e estamos resolvidos. No final, o que sobra na minha conta? Vai sobrar menos R$ 6, mas como eu ganhei 6,28, o meu saldo financeiro é de 28 centavos. Tá aqui. Bom, se o preço ficar exatamente aqui, esse lado não dá nada, vira pó, e eu vou ser exercido deste lado. E aqui eu acho que as pessoas ficam com medo. Mas você vai ser exercido, você não tem ação. É verdade, eu não tenho ação. Eu vou ter que entregar a ação a 81,47 e 41, 81,41, que é o preço do strike. A ação estará nesse momento valendo R$ 87,41. Quanto que eu tenho de prejuízo? Eu tenho prejuízo disso menos isso. R$ 6. Pô, mas você tem R$ 6 de prejuízo, você tem que pagar 81, você tem que entregar a ação. A corretora automaticamente vai te exercer, tá? Quando ela te exercer, ela vai botar a ação na tua conta e vai te dar um débito de 81, vamos dizer se fosse 1.000 ações, R$ 81.410 você está de prejuízo. No dia do exercício, no dia do vencimento das opções, há um aftermarket específico para isso. Aftermarket tem todo dia. No dia de vencimento de opções, tem esse aftermarket especial do dia do vencimento, que está lá justamente para quê? Para que nessa hora você vá abrir o aftermarket, você vai lá e vende a sua ação a mercado, né? No valor lá que está. Vamos dizer que o exercício, porque o exercício aconteceu naquele segundo. Acontece o aftermarket abre, acho que é 1 minuto, dá um minuto, 1 minuto e meio depois, é um tempinho muito curtinho. E você entra para fazer o seu trade. Pode dar um pouquinho a mais, pode dar um pouquinho a menos, mas vai dar muito próximo disso. Até porque no aftermarket não pode ter uma negociação, uma variação muito intensa. E aí eu vou, se eu tinha recebido essas ações, eu fui exercido, então eu tive que comprar as ações a R$ 81,41. Comprei as ações, estou com elas. Mas eu não quero ter as ações e nem tenho R$ 81 mil. Eu não tenho, estou negativo na corretora. Vou lá, vendo as ações no mercado, pego os meus R$ 81.410 de volta, isso paga a corretora, eu não fico com ação nenhuma, estou zerado nas ações, porque eu também não tenho dinheiro para ter as ações, e fiquei com um saldo negativo de 6. Mas eu tinha recebido 6,28. Quanto que sobra de lucro? 28 centavos. Pois, então mas então no final das contas é isso aqui, porque um vai te exercer, tá? Você vai ter que ter essa ação no dia fazer isso. Você é obrigado a fazer isso? Não, você pode ficar com as ações. Você fica com as ações, deixa para ver na segunda-feira, ver o que dá. Mas para isso você vai ter que ter o dinheiro, né? Vamos dizer que você fez com 1.000, você tem que ter R$ 81 mil, porque eles num dia não debita, é D mais 2, né? Mas você vai ter que ter, esse dinheiro vai ficar no saldo negativo na tua conta e você vai ter que pagar juros sobre isso. Não tem problema, aí é uma decisão sua. Se ficar o preço em 80, se ficar aqui no meio, vai dar um valor entre esse e esse. E quanto que eu vou ganhar? Você já vai ver. Bom, se ficar em 81,41, a minha call comprada vira pó. A minha call vendida também vira pó. Mas a put dá exercício. Eu estou vendido na put e ela vai dar exercício. O que acontece nesse exercício? Eu estou vendido numa put cujo strike é 87,41.
Ela agora está, a ação está 81,41. Eu vou ser exercido na put. Exercido quer dizer que eu vou ter que comprar a put a 87,41, que é o valor do strike. Tudo bem? Faz parte, né? Quanto que dá isso? Isso dá isso menos, ou melhor, dá isso para manter tudo do mesmo jeito. R$ 6. Ah, que chato, Campos. Porra, dá tudo R$ 6? Dá. Porque é óbvio, então os preços estão numa distância de R$ 6. Bom, eu tô com R$ 6 e eu fui exercido. Eu paguei 80, no caso, se fossem mil, R$ 87.410, porque eu tive que vender para o cidadão vale a esse preço. Só que eles não entregam direto, eles não entregam literalmente as ações, eles dão dinheiro pro cara. Então, eles pegam pro cara e dão dinheiro. O dinheiro é esse. Eu fiquei, então, R$ 87.410 negativo. Eu vou lá, o que eu faço? Desfaço o trade no aftermarket. Certo? Eu estou negativo em 1.000 ações. Recebi essa grana, vou lá, compro as ações e estamos resolvido. Estou zerado em ações, estou zerado em capital, fiquei com R$ 6 de prejuízo. Quanto que eu tinha recebido? 26,28. Quanto que é o resultado financeiro? 28 centavos. Entre esses dois números, qualquer número que der aqui no meio, vai dar os benditos 28 centavos também. Corre ainda a chance, aí você corre uma chance, aí é sorte, de o cara aqui nesse meio não te exercer. Porque dá exercício, tá vendo que dá exercício? Dá. Vai dar exercício em qualquer ponto daqui para cima. Então, se tiver aqui, por exemplo, 84, o cara vai te exercer. Por quê? Porque é melhor perder uma parte desse dinheiro, dos 6,50 que ele gastou, dos 6,50, do que perder tudo. Então, o cara vai te exercer. Né? Vai te exercer. Mas esse exercício não é automático. Observe que esse exercício não é automático. Exercício automático é esse. Uma vez que o seu negócio esteja dando lucro, o exercício é automático. Peraí, desculpa, estou falando uma coisa aqui, mas não é 100% verdade. O exercício ele tem que estar dentro do dinheiro. Tudo que estiver dentro do dinheiro vai ser automático. Tá? Então aqui vai dar exercício automático, aqui vai dar exercício automático, em 84 vai dar exercício automático. Porém, o cara pode chegar lá e falar assim, não, não quero exercer. Por quê? Porque não compensa para mim exercer. E aí o cara pode falar isso. Mas é sorte, é uma questão de sorte. Tá? A princípio você vai ser exercido e vai entregar, vai ter toda essa comercialização de ações para lá e para cá, e no final vão sobrar 28 centavos, igualzinho em qualquer ponto destes. Mas se ficar aqui embaixo, abaixo de 81,41 e qualquer valor abaixo desse, essa virou pó, mas a put vai cada vez valorizando mais, cada vez seu prejuízo é maior. Acontece o mesmo princípio, você vai ter que entregar a ação a 87,41. Tá? Tem que entregar a ação. Porém, ai, é que tá. Só um minutinho, galera. Eu ainda tô me recuperando desse bendito Covid e aí eu tava aqui já. O casaco tava me incomodando. Então, na verdade, eu tava falando de entregar, mas não tem que entregar. Né? Eu tenho que comprar. Tá? Eu sou obrigado a comprar do cara, a Vale é 87,41, lá em cima. Só que ela tá 80. Tá? Então, eu vou ter que comprar do cara 87, um ativo que está 80. Eu estou perdendo dinheiro. Quanto que eu estou perdendo nesse caso? Eu estou perdendo esse valor menos esse. Agora, eu estou perdendo um valor acima daquele que eu ganhei. Portanto, eu vou ter que desfazer também. Eu não quero ficar com a ação. Né? Eu posso ficar com ela se eu quiser. Mas se eu vou ao mercado, o cara me entregou as ações aquele valor, quer dizer, eu tenho agora 1.000 vale que eu não queria ter, né? Eu vou ao mercado, vendo ela a 80, recupero parte dos meus reais, né? Recupero uma parte disso aqui, fico no prejuízo de 1,13. Por que esse 1,13 de prejuízo? Porque é essa diferença menos o que eu recebi. E quanto mais ela estiver abaixo desse número, maior vai ser o meu prejuízozinho aqui. Então, em teoria,
Tá? Isso aqui é tudo que vai acontecer. Isso aqui não é teoria, né? Isso aqui é tudo na prática do que vai acontecer no dia do vencimento. Mas em teoria, eu tenho um lucro de 28 centavos durante toda essa ampla faixa de preço. Então o ativo pode oscilar entre esse número e esse, tá? Ele pode oscilar 7, menos 1. Tem que tirar um aqui. Menos 1. E botar isso em percentual e não em dinheiro. Então o ativo pode oscilar 7,37% para baixo e eu não tenho prejuízo nenhum. Eu continuo tendo o mesmo valor. Tá? Se ele subir, eu também não tenho prejuízo nenhum, porque as duas coisas começam a andar juntinhas. E aí todo que uma cresce, a outra cresce e eu vou ficando no dia do vencimento com o mesmo valor. Então esse valor aqui, ele é fixo. Eu só tenho prejuízo abaixo do strike de vencimento desta call. Tá? Ou acho que teve uma hora aqui que eu falei alguma coisa invertida em relação a uma put. Mas acho que vocês conseguiram compreender. Captaram? Tá? Então essa é a dinâmica do que acontece. Por que é importante o negócio do vencimento? Vamos botar lá o que vai acontecer no vencimento, a parte aqui financeira do vencimento, porque isso tem sua importância. Vocês estão vendo que aqui são R$ 6, né? A diferença que vai acontecer. Vai acontecer trade de um lado e vai acontecer trade do outro. Então eu tenho um trade a 87 e um trade a 81. Tá? Isso, se você pagar 0,5%, a tabela da Bovespa para exercício de opções é 0,5% sobre o valor financeiro. Vamos dizer que você esteja trabalhando com 1.000 vales. Tá? 1.000. Então eu vou ter que ter esse valor vezes 1.000. Eu tenho que ter aqui. O financeiramente, o que vai acontecer? Eu vou ter esse valor vezes 1.000. Isso aqui é o valor desse exercício. Agora tem o outro exercício, que é este valor vezes 1.000, que é um segundo exercício. Porque eu exerci de um lado e fui exercido do outro. O total é a soma disso. R$ 168.000. Estou falando aqui para 1.000 opções. Quanto que isso dá de corretagem? Dá isso vezes... Porque você paga a corretagem para exercer e para ser exercido. Então, a corretagem dá isso vezes 0,005. Faltou vezes, né? Claro. Por que toda vez que eu vou fazer esse negócio online com vocês aqui, sempre dá uma confusão na hora que eu estou digitando? Coisa impressionante, velho. Eu faço isso aqui o tempo inteiro. Vezes 0,005. Pronto. Você vai pagar 840 paus de corretagem. Qual era o seu lucro? Seu lucro era isso vezes 1.000. Você teve prejuízo. Deu tudo certo no trade, você teve um prejuízo. Aliás, um prejuízo grande. Captar? Então, se você usar a corretora errada, você se arrebenta. Se você usar a corretora certa, você paga, por exemplo, aqui R$ 2. Então, dá isso, menos 2, pronto. Dá esse aqui, o seu lucro. Fora o imposto de renda, tá? Então, usar a corretora errada pode te quebrar nisso aqui. Tudo que envolva vencimentos e exercícios, se você usar a corretora que te cobra uma taxa, a taxa Bovespa, né, 0,05, você tem que pensar muito, muito bem antes de fazer o trade. Porque boa parte dos trades não vão compensar. Tá? Especialmente você começa a ver 3, 4 posições. Por exemplo, aqui tem 3 pernas, né? Uma compra, uma venda e outra venda. Você às vezes vai ter posições aqui que são 5, 6 posições. Compra, compra, venda, venda, venda. Aí você vai ver lá o exercício. Ah, mas era para eu ter ganho dinheiro e não ganhei. Por causa disso aqui, ó. Entendeu? Porque você não fez essa continha, essa pequena continha. Óbvio que nem todas as ações são tão caras quanto a Vale. Mas mesmo assim, mesmo que essa ação custasse metade do valor, você ainda ia ter prejuízo. Porque, tá? Ou se ela custasse 1/3 do valor, você talvez não tivesse prejuízo ou, na pior das hipóteses, não ia ter lucro nenhum. Você está se expondo ao risco sem lucro nenhum. Então, muito cuidado com a corretora.
né, na hora de fazer essas contas, muito cuidado com a corretora, porque dependendo da corretora que você use, isso pode dar muito, muito errado. Tá bem? Espero que agora tenha ficado claro, mesmo eu tendo em algum momento, eu tenho certeza que em algum momento eu falei alguma coisa invertida aqui. Mas é normal. Fica claro aqui pelo tudo muito posicionado na tela, fica claro para todo mundo. E eu espero que agora tenha elucidado as pessoas que ficaram na dúvida sobre ontem em relação a como isso se desenvolve no dia do vencimento, já que esse é um trade que vai para o vencimento. Ah, dá para sair antes, Campos? Dá, mas aí você se enrola. Aí você se enrola, porque observe o seguinte: se você for sair antes do vencimento, essa e tiver subido, essa opção não vai valer 2,59. Ela vai valer mais, tá? Ela vai valer uns 3 e tanto. Mas essa aqui também não vai valer 8,59, ela vai valer bastante mais. O delta dessa opção é 100. Nessa hora o delta dessa opção é 100. O delta dessa opção pode ser 70, pode ser 80. Ou seja, o que essa valoriza não é a mesma coisa que o que aquela valoriza. Portanto, essa valoriza mais do que essa. E você está vendido numa coisa que valoriza mais do que a que você está comprado. Então, ao sair antes do exercício, você pode se enrolar. A mesma coisa para o outro lado. Essa put, esse valor aqui, é o do exercício. É o do dia do exercício, da hora do exercício. Ela não tem VE nenhum. Porém, se isso aqui for 1, 2, 3, 5 dias antes do exercício, ela vai ter VE. Então o valor dela não vai ser R$ 6. Vai ser bastante mais de R$ 6. E aí, o dinheiro que você tinha já não paga ela. Captaram? Então, tenham tudo isso muito bem feitinho. Uma planilha como essa aqui, que é muito fácil de fazer, não é nada difícil, você pode montar e aí você exercita aí essa. Faz exatamente como eu fiz. Ó. O que vai acontecer se o preço estiver a tanto? Aí você vai mudando esses preços aí. Ó. Eu botei 90, mas aqui eu podia botar, sei lá, 89. Pronto, aí dá o mesmo número. Aqui, ó. Quanto é que dá? Dá 28 centavos na mesma. Quanto é que dá a diferença? R$ 6 na mesma. Tá? Mas os números delas variam. Então você pode botar em cima de R$ 100. Vai estar valendo 12,59, outra vai estar valendo 18,59, dá R$ 6 de diferença. Tá? Porque na verdade isso aqui é uma trava. Tá? Isso aqui é uma trava. Com uma put vendida no meio. Não deixa de ser. Então é uma trava. Não adianta o quanto isso suba, a trava está travando, literalmente. Então você pode botar aqui, mas aqui para baixo, se eu botar aqui, ó, vamos dizer que a Vale desabe, cai para R$ 60. O meu prejuízo é gigante. Ó. Por quê? Porque é uma trava? É uma trava, mas a put não está travada. Tá? Ah, mas eu posso travar a put também. Se você travar a put, teus 28 centavos vão embora. Então já não vai funcionar. Não existe almoço grátis. Esquece isso. Tá bem? Então não acho que você vai conseguir montar isso aqui e não vai haver risco. Em algum lugar não vai haver risco. Vai haver risco. Ou há risco ou não há trade. Então não ache que não vai, que você vai ter que conseguir montar, porque você é o iluminado que vai descobrir a fórmula mágica que vai te tirar disso aqui, enquanto que o resto do planeta todinho que ficou pesquisando não achou. Cuidado com isso. A gente quando acha que é o iluminado, geralmente a gente é o trouxa. É aquele cara que botaram aquele holofote em cima para o cara que está lá no palco fazer piada às nossas custas. Então, tá bem. Espero que isso aqui explique bastante sobre o trade de ontem. Fica aí o nosso simpático piquenique com opções. E espero que isso seja muito elucidativo. Quem quiser aprender mais sobre opções, não deixe de consultar esses livros. Estão à venda aqui neste site. Tá bom? Um abraço para todos e até um próximo vídeo. Tchau, tchau.